e, e aí vai ser mais ou menos daqui a pouco. Então, massa. Tá gravando? Então, gente, eu estou aqui com o paleoartista Rodolfo Nogueira, uma figura de referência nacional e internacional num campo muito recente, muito incipiente no Brasil, mas já com uma qualidade bastante relevante, com trabalhos muito significativos, que é a paleoarte, que é essa arte de dar visualidade, dar forma a aquilo que hoje nós temos como fósseis, como pedra, como osso, né? Então, é um trabalho que liga de uma forma muito interessante a arte, no sentido da concepção criativa, e a ciência, no sentido de estudo de anatomia, estudo de referência, diálogo com cientistas, né? Então, assim, é um trabalho extremamente interessante e eu acho que dialoga um pouquinho com nossos interesses aqui na disciplina por dois eixos. Um eixo é o trabalho profissional de alguém que está trabalhando com arte digital, né? É um pouco do escopo de parte dos alunos aqui do nosso curso, o desbravamento de uma nova fronteira, e especificamente num campo em que o Ceará é bastante rico, que é o campo de fósseis, né? Nós temos aqui no Ceará, principalmente no sul do Ceará, ali a Chapada do Araripe, que é uma região fossilífera muito importante, nível de referência mundial, inclusive, e eu acho que o Rodolfo já teve a oportunidade, inclusive, de trabalhar com material, ou de ilustrar material que passeou pelo Ceará, digamos, em algum tempo. Então, assim, um pouco é um papo. Eu conheço o Rodolfo assim, de uns papos pela internet, é a primeira vez que a gente está batendo um papo face a face. Então, eu queria, Rodolfo, assim, só para te dar a palavra, porque eu só vou falar esse blá 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 aqui no início, mas se apresenta um pouquinho e vamos começar um papo aqui que vai ficar gravado e eu vou disponibilizar nas turmas. Depois te mando uma cópia também para você ter isso para você, beleza? Massa, mestre, que bom, cara, falar com você ao vivo, uma honra. Pô, cara, eu sou um especialista em reconstruir animais extintos, né? Na verdade, eu me formei em desenho industrial pela Unesp de Bauru e comecei bem cedo, assim, eu me apaixonei por esse tema molequinho, tinha uns 6 anos, depois peguei uma segunda onda quando eu tinha uns 11, por causa dos filmes e por causa do museu aqui na minha cidade, que eu moro em Uberaba, Minas. E aqui também, assim como aí no Araripe, a gente tem um sítio excepcionalmente rico em fósseis, né? Aqui em todo lugar da cidade que você escavar pode encontrar. E aí eu fui tocado por uma viagem, um museu que fica afastado da cidade uns 20 quilômetros, e desde então eu quis causar esse maravilhoso nas outras pessoas, cara. E aí eu me apaixonei por desenho aos 11 e assisti um filme que me inspirou a fazer computação gráfica. E aí eu cresci pensando em 3D, eu queria 3D, não sabia por onde começar, não tinha nem computador. E aí eu fui adquirir um computador, depois que eu fiz meu primeiro trabalho, fiz uma troca, assim, em troca de um computador. E aí eu comecei a trabalhar nos softwares de modelagem que a gente... Esses que Hollywood usa, né, ZBrush. Depois eu comecei no Maya, e hoje eu uso basicamente eles e esses softwares de pós, de edição, né? E nada muito sofisticado. Na verdade, eu costumo falar que eu faço Mona Lisa no Paintbrush, assim, porque eu não sei mexer direito e quase nunca dá tempo de eu estudar muito, então tudo foi aprendido no YouTube, e aí eu tenho que fazer o máximo que dá com o que eu sei, assim, que é pouco, de 3D, né? E aí agora eu tenho uma empresa de design voltada para a ilustração científica na reconstrução de animais extintos, que é a Oficina Pré-Histórica, e aí eu presto esse tipo de serviço, assim, de ilustração a escultura, passando por animação, vídeo e chaveiros e produtos e coisas assim. Massa. Várias coisas me chamam a atenção, mas eu já pegaria um gancho que eu acho que é interessante para a gente estar discutindo com alunos de uma universidade, que tem a ver com isso que você fala, que de alguma forma você é autodidata, né? Você vem do desenho industrial, se interessa por uma área, no caso especificamente a paleontologia, não é sua área natural. A partir do interesse, você vai atrás das ferramentas e você fala, eu aprendi no YouTube.
eu acho que isso é uma marca muito importante para o profissional contemporâneo, né? Assim, a capacidade de correr atrás de soluções para problemas para os quais você está motivado a resolver e quer dizer, as informações estão por aí. Fala um pouquinho sobre isso aí na sua trajetória, que eu acho legal da gente discutir. Massa, cara. Então, eu acho, as pessoas pensam muito no se as coisas vão dar grana e tal, né? Então, elas pensam muito em cursos, né? E aí, até na faculdade é por isso, assim, né? E eu achei que não, cara. Eu achei sempre que eu precisava escolher coisas que me servissem ao meu propósito, né? Então, desde o do design que eu escolhi, na verdade, eu não queria ser um designer, né? Eu queria usar os conceitos que estavam lá para servir a paleontologia. E aí, quando você tem um propósito assim, não importa muito onde você está estudando, né, cara? Você inventa. Se você não sabe, se ninguém fez, você cria. E felizmente, isso é uma das coisas que incentivaram muito no meu curso, que foi te mostrar que você pode fazer o que quiser, assim, né? Você pode fazer de verdade, você tem um poder de materializar coisas, né? Tirar da sua cabeça e colocar na realidade. E isso é uma das coisas que eu trouxe, assim. Então, fui autodidata, a maior parte do tempo. No design eu não aprendi nada técnico, mas conceitual, né? E a técnica é técnica, né, cara? São ferramentas, assim. O estilo e o propósito acho que define muito mais. Então, se você olha um desenho meu no lápis grafite, ou no lápis de cor, ou no 3D, ou na escultura real, eles são idênticos, cara. Só muda o suporte mesmo. Então, técnica a gente inventa e material a gente domina, né? Então, tem que ter prática, assim, não adianta, né? E muita simulação na cabeça, né? Nesse momento agora, vocês devem ter ouvido um barulhinho de fundo, tem uma impressora 3D imprimindo aqui do lado, daquelas de resina, né? Acabei de receber ela, cara. E tô me sentindo uma criança que ganhou. A resina deixa o lisinho, diferente da de extrude, que faz linhazinhas, né? Nossa, cara, fica milimétrico. Você olha o primeiro teste, depois eu posso mostrar com mais calma, mas as escamas estão todas aí, cara. E aí eu tô parecendo criança que ganhou bicicleta nova, né? Só que não sei mexer, né, cara? Chegou para mim, eu fui procurar, escrevi no Google a marca dela e falei como ligar. E aí, e aí você pode. Hoje, imagina que espetáculo, né, cara? Que momento que a gente chegou, que a gente pode digitar. É igual no Matrix, né? Ah, eu preciso de um curso de pilotar um helicóptero. E você baixa o curso em 5 minutos. E é basicamente isso que nós estamos vivendo, um pouquinho mais atrasado, né? Mas você vai lá, digita no YouTube, coloca na velocidade 2 e em 3 minutos você aprendeu a imprimir 3D, né, cara? Opa, desculpa. Deixa eu tirar isso aqui. Daí eu acho que é isso mesmo, assim, o autodidatismo, ele é sempre relacionado à vontade que o cara tem a servir a um propósito, né? Então acho que a gente precisa muito de ter um propósito antes de escolher. Aproveitando o gancho aí, acho que a gente pode ficar também zapeando um pouquinho nos assuntos. Como é que você está vendo a impressora 3D hoje no horizonte dos seus trabalhos, né? Qual é a aplicação que você está percebendo ou está imaginando para isso? Cara, para mim aqui tudo, eu uso já a impressora, mas antes eu comprava o serviço, né? Então, se eu preciso fazer um chaveiro, eu imprimo em 3D, né? Se eu preciso fazer um dinossauro de 6 metros, eu imprimo numa fresadora, né? Coloca no isopor, a broca vai lá e faz para mim. Porque no computador, para modelar, eu consigo modelar na mão, né? Na verdade, eu aprendi, passei muito tempo no tradicional, né? Na mão, que é mais intuitivo, o material, a gente já cresce mais facilmente assimilando isso, né? Mas no 3D você tem um Ctrl Z infinito, né? Então você pode desfazer, refazer, adicionar ou subtrair à vontade, e mexer e mudar. Então o dinamismo não tem como comparar. Então eu acho que também quando você está criando uma peça muito grande, você não tem muita noção da perspectiva, né? E aí as coisas ficam meio distorcidas, assim, é difícil de medir. Mas no 3D não, você diminui, você tira a perspectiva, né? Você coloca um bonequinho ali do lado, imagina. Então, ela está me servindo já, a impressão 3D já está me servindo há muitos anos, só que agora está ficando muito acessível, né, cara? Aqui em Uberaba, a gente já tem uma máquina dessas de grande porte de fresadora que eu uso para fazer meus bichos. E aí, a de filamento eu não usei muito, cara. Aquela impressão de filamento eu acho que
não me atende muito porque não tem muito detalhamento, então ela não é pequena, né, não serve, assim. Mas a de resina é maravilhosa, cara, eu tô amando esse negócio. Então eu vejo muita aplicação, assim, desde dos robôs, dos fantoches, às esculturas gigantescas, né? Maravilha. Agora eu vou voltar um pouquinho. Fala um pouquinho da sua trajetória a partir dos trabalhos, assim, que são relevantes, né? Como é que... Quais são os trabalhos chaves na sua carreira e a recepção deles? Como é que foi as parcerias com os cientistas? Cara, eu acho que eu posso citar o Uberaba sucus, que é um crocodiliforme, assim, ele é um parente dos crocodilos, só que terrestre, daqui de Uberaba, que foi meu professor de paleoarte, né? Porque quando eu comecei, não tinha quase nada, né? Então eu digitei no Google, assim, no laboratório de informática da faculdade, e apareceu nada de citações, né? Paleoarte. Então eu tive que criar uma metodologia, descrever e se publicar, porque não tinha sido feito ainda. E esse bicho foi o meu professor, né? Já que não existe um curso de paleoarte, ele que me cedeu os restos fósseis para eu trabalhar em cima, né? Então foi minha iniciação científica, virou um TCC. Depois, no fim da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer assim, um dos trabalhos mais legais que eu já fiz, que foi meu primeiro trabalho profissional mesmo, que foi o que eu troquei por um computador, mas foi o maior dinossauro do Brasil, cara, 26 metros de comprimento, que leva o nome da minha cidade também, que é o Uberaba Titã Ribeirói. Né? E eu projetei o esqueleto dele em tamanho real para uma equipe que dos outros 2 paratistas que existiam no Brasil na época, esculpi ele em tamanho real, participei também dessa escultura. E, bom, aí depois vieram muitos trabalhos, né, cara? No começo foi complicado, assim, eu não recebia nada, trabalhava às vezes 3 semanas, ganhava R$ 150, mas eu estava criando um portfólio, né? Então, eu fiz muito disso, assim, fazer meu máximo com o mínimo de grana possível, e aí começar a oferecer e vender e conscientizar, né? E depois disso, acho que eu tive um trabalho, assim, que foi muito chave, que foi para a Alemanha, cara, 2 exposições lá, na sequência, assim, e para o Hechingen State Museum. Uma era de todos os períodos, tinha que fazer uma ilustração, 15 ilustrações, e a outra foi fantástica, assim, porque era uma exposição da Mary Leakey, que é uma antropóloga que descreveu esses fósseis de hominídeos mais famosos, né, Australopithecus, Homo erectus, e eles fizeram uma exposição com os fósseis originais e pediram para ilustrar. Foram 6 painéis, esse aqui que vocês estão vendo aqui atrás, são 2 deles. E esse trabalho mudou, assim, a minha visão sobre como cobrar e também um reconhecimento internacional, né, cara? Aí depois disso vieram alguns prêmios muito legais, trabalhos que não foram tão significativos para o Brasil, mas foram significativos como reconhecimento lá fora, assim. Um era o Maseacassauro, que é um dinossauro brasileiro, mas que ele está melhor descrito na África, que a gente tem dentes, e ele ganhou o maior prêmio do mundo de paleoarte, que é um prêmio da Espanha, com um jurado, assim, que são os caras que criaram a palavra paleoarte, né? Então, os caras que fizeram os desenhos que eu via quando criança e me inspiravam, né? Então, esse foi muito importante, assim, para mim. E depois também eu ganhei alguns prêmios da National Geographic, ganhei 2, uma de ilustração científica e um de animação científica. E também foram trabalhos que mudaram o curso das coisas, assim, principalmente esse de ilustração, de animação, porque aqui no país a gente não tem documentários, né? A gente não tem computação gráfica nos documentários, não tem divulgação científica feita por profissionais com tecnologia. A gente tem vídeos no YouTube, né, cara? YouTubers que estudam, paleontólogos e tal, mas você não tem um vídeo produzido para viralizar ou para servir a mídia, né? Então eu comecei fazendo isso e oferecia primeiro de graça, depois eu cobrava o preço da ilustração, mas oferecia também animação. E aí agora esse que ganhou o prêmio, eles já me procuraram para fazer essa animação. E aí já teve mais um trabalho depois desse, né, que foi capa da Nature, que acabou de sair, assim, foi em dezembro, que eu acho que também que é um trabalho que foi um marco na minha carreira, cara. Eu acho que mais do que um prêmio até, né, porque todos os pesquisadores do planeta viram meu desenho na capa da Nature, né, e aí isso virou um vídeo também, e foi parar no Fantástico, botei o Tadeu e a Poliana para brincar com o bicho lá no palco, foi bem legal. E aí tive uns trabalhos assim de ensino também, que foi muito massa. Eu participei de um projeto chamado Megafauna, a gente estava indo para a 5ª edição, mas aí não rolou por causa da pandemia, né? Mas eram
oficinas e palestras interativas em escolas do interior de São Paulo. É um projeto PROAC, né, lei de incentivo. Então, eu ensinei 6 mil crianças, assim, cara. Eles passavam 3 horas comigo e eu ensinava a desenhar esqueleto, músculo, pele e tal, dos bichos da megafauna. E, bom, acho que, além desses, assim, tive trabalhos que foram, tipo, o maior desenho da história do Brasil na pré-história. Então, fiz um desenho de mais de 100 metros quadrados, para envelopar o museu inteiro, nem foi divulgado ainda, porque também entramos na pandemia, né? Fiz um documentário de realidade aumentada, que é um mini-doc interativo, assim, as pessoas se veem em tempo real na tela e os bichos entram para interagir com ela, enquanto o narrador vai levando ele, conduzindo para um passeio em vários pontos do país, né? Eu acho que consigo lembrar desses, assim, de cara. Bom, e agora, agora eu estou participando só esse, desculpa, mas que eu acho que é o maior projeto que eu já me meti, assim, que é o projeto Geoparque Uberaba Terra de Gigantes. É um macro projeto de gestão territorial para transformar Uberaba numa cidade turística, né, e receber um selo da Unesco. Estou nessa desde o começo, com o Luiz Carlos, que foi diretor do museu, um geólogo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e um grande amigo, mentor, assim, o cara idealizou, sacou que Uberaba tinha esse potencial. E aí nós estamos construindo os espaços, praças e estátuas pela cidade, projetos diversos que estão todos enraizados aí no Geoparque, que é o que eu estou fazendo nesse momento, assim, estou esculpindo uma estátua de 2 metros ali na mesa. Você tem algum material seu aí que a gente possa botar para a galera visualizar? Na tela? Opa! Isso. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Olha só, tem um aberto agora, cara. Não sei se interessa mostrar. É uma tela do ZBrush. Não sei se. Isso é uma massa. Eu abri aqui e apareceu ele Work in progress. Tá aparecendo aí? Apareceu agora. Isso é um Prestosulcus, cara, que é um bicho que está lá na raiz dos arcossauros, né, dos crocodilos. Ele parecia um crocodilo, mas ele tinha 6 metros de comprimento, monstruoso, andava reto. E eu estou preparando ele para imprimir. Vou imprimir ele amanhã para um novo projeto que a gente está plantando, de fazer bonequinhos que acompanham um livro dos bichos brasileiros, né? Começa no berço, que é lá no sul, né? Então a gente vai falar do Triássico primeiro, e aí depois vamos ver se vai rolar mais. Mas aqui dá para ver ele em 3D, né? A pele. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Eu podia ter ido mostrando, né, cara? Eu esqueci disso, que a gente... Sim, mas temos tempo, vamos... Acho que é legal que dá uma visão global e agora gerou curiosidade e agora a gente vai mostrando. Foi? Tá aparecendo. Lagartixinha, né? Esse é o Uberaba-Sulcus, cara. Esse foi o meu primeiro projeto, que foi o que me ensinou, né? Então, primeiro eu reconstruí ele no esqueleto, ele tinha um esqueleto quase completo, faltava a cauda. E depois eu dissequei jacarés e estudei muito, cara. Tinha muito pouco material na época de anatomia de jacaré, de crocodiliformes, né? Mas consegui reconstruir a musculatura e depois criei o tegumento dele baseado nos bichos atuais que vivem em ambiente semelhante ao dele, né? E aí no final gerava essa imagem que era uma reconstrução de Uberaba há 70 milhões de anos, né? Daí com os bichos daqui e tal. Era seco, né? Era aqui, cara, nessa época eles discutiam que era árido semiárido, assim, então tinha dunas, eles falavam, e que aqui passava a maior parte do tempo seco, mas hoje já estão acreditando que aqui era tipo Pantanal, né? Então uma época seca, uma época muito chuvosa, Sim. não dava tudo, né? Então, porque tem muito fóssil, cara, muito. É uma variedade absurda, assim. Então, a gente tem 2 espécies de rã, tem 2 espécies de tartaruga. Então, acho que é difícil pensar que aqui era completamente seco, sabe?
Essa é uma das coisas interessantes da geologia, porque a gente olha hoje o mapa e fica com a rigidez das curvas que a gente vê na cabeça. Aí a gente sabe que no Cretáceo, aí 120, 110 milhões de anos, o que é o Brasil hoje estava se separando da África e ainda tinha muita parte colada, e o mar estava entrando, fazendo lagunas e tal. Mas a gente ainda pensa no desenho da costa atual, e era completamente diferente, né? Não dá para imaginar como era. Não tinha esse desenho, as coisas sobem, descem, o mar entra, sai. Mas, assim, quando a gente pensa em 70 milhões de anos, as coisas já eram bem parecidas, né? Já eram, porque já separou. Essa linha já estava aqui, né? O litoral e tal. Claro que as coisas eram mais altas, né? Porque você vai erodindo e aí vai transformando uma bacia, né? A tendência é ficar tudo plano, né? E aqui na nossa região, como é muito antigo, você tem 80 milhões de anos, tem 70, tem afloramento. O afloramento maior aqui, assim, de maior proporção, é de 80 milhões de anos. A cidade inteira está em cima dele. Então você pensa, 80 milhões de anos acima já erodiu, né, cara? Nós já estamos nele, assim. Então acho que as coisas eram bem. O relevo era bem diferente mesmo. O Cariri aqui, a Chapada do Araripe, é mais antigo, é 110 por aí, milhões e tal. E parece que tinha uma época aí de entrada de mar mesmo, lá no sul do Ceará e tal. Como se fosse um lagão, né? Passou ali rápido, tinha uma imagem estereoscópica, né? Um 3D anaglifo. Tinha, onde é que estava? Essa. Isso aqui, cara, foi um projeto bem legal também para o museu daqui. Eu criei um display. Você não precisava do óculos 3D para ver. Então, sim. Era uma caixa com um espelho no meio, uma grande impressão de cada lado, né? Então, virado em 45, assim. Em 90 e em 45 tinha um espelho. Então, quando você olhava no lugar, você via as duas imagens sobrepostas em altíssima resolução, sem óculos, né? Só que, para visualizar na tela, né, para mostrar para as pessoas e tal, para vender o projeto, eu coloquei em anaglífico mesmo. Por isso que está essa imagem borrada, assim. Sim, eu conversei com os alunos, algumas aulas anteriores, falei sobre essas questões de tecnologias de 3D, estéreo, óculos VR, e a gente falou dessa questão do anaglifo, e que é uma tecnologia relativamente fácil de fazer em 3D, né? Você tem soluções muito simples para fazer isso, e um lamento que eu tenho, assim, não tanto como consumidor, mas como produtor de conteúdo, é que a gente tenha perdido as TVs 3D, né? Porque a TV 3D era um negócio massa para museu e relativamente barato, aquelas da LG com óculos de plástico, que é óculos passivo. Eu adorava fazer conteúdo para aquele negócio e desapareceu. A minha mesmo, eu tinha uma TV 3D, queimou há 2 meses aqui na sala e eu estou cheio de conteúdo 3D e não tenho mais onde ver. O que é lamentável, né? É muito. Eu tenho uma 3D, comprei usada, cara. Minha primeira TV da vida, assim, acabei de comprar uma TV 3D. Mas ela é simples, né? 32, 42 polegadas, sei lá. E é ativo o óculos, é Samsung. Eu não achei mais da LG, né? Pensando na mesma coisa, cara. Eu posso produzir um material aqui e ver, né? Aí, beleza, comprei, fiquei super feliz. Aí não tem conteúdo. Já acabou. Você não acha mais os Blu-ray para comprar, cara. É difícil de achar. Eu tô cheio de Blu-ray 3D aqui, mas não tenho mais onde ver, né? Espera voltar, talvez. Não, vê se você acha alguma usada. A minha era ligeira, legal por isso. Aquele papo do cinema, o cinema diz assim: você não pode levar esse óculos para casa que não vai funcionar. É mentira, eu levava e funcionava. Mesmo? O óculos do cinema. Você roubava óculos do cinema, cara. Brincava de fazer conteúdo. É um negócio bem, bem interessante, assim, porque tem uma linguagem, né? Não é tudo que funciona bem, essa coisa do que vai ficar para fora da tela, que vai ficar para dentro. Mas eu acho que, assim, o que particularmente eu achava interessante é que é um tipo de conteúdo muito legal para museu, né? Muito legal, muito barato, você pode ter uma televisão grande e uma ter janela, essa sensação de uma janela. É uma janela para um parque do dinossauro. Né? Hoje uma TV 3D está 15 mil reais, né, cara? Então, se bem que para a gente é caro, para museu não é necessariamente problemático. É verdade. Mas vamos lá, mostra mais aí um materialzinho e a gente vai conversando e viajando em cima. Deixa eu ver, tá aparecendo aí ainda? Vou aproveitando aqui em relação à técnica específica de modelagem em 3D, né?
Fala um pouquinho como foi, quais foram os seus principais desafios, o que é que você brigou mais assim com o ZBrush, talvez, com o Maya, para se sentir agora, não, estou dominando esse negócio? Cara, o ZBrush, o desafio foi só no começo, assim, você não consegue girar o modelo na tela se alguém não te contar, né, cara? E isso A foi um interface é custo, muito esquisita, né? Assim. é muito diferente. Na época era muito diferente, ele era cinza e tudo, agora tá tudo ficando muito parecido, né? Tá todo mundo indo pro cinza, até o Word tá cinza agora, né? Mas eu apanhei no primeiro dia, assim, muito, cara. Eu não conseguia fazer o objeto rodar. Daí, com uma semana, já estava muito feliz. Eu peguei a versão 2, né? Nós já estamos na versão, sei lá, nós estamos na versão 20, eu nem sei quantas tem depois da 2. E então, o ZBrush foi tranquilo, assim. Depois ele mudou uma interface que foi bem legal, ele instalou umas coisas de render e tal, que foi massa pra caramba. Então foi fácil. Agora o Maya, cara, nossa, o Maya apanhei demais. Eu peguei o Maya 8 primeiro, e eu não sabia fazer nada, eu fui fazer esse esqueleto que está na tela, que foi esse projeto, meu primeiro projeto profissional, assim, e, cara, eu peguei o help do programa e fui ler, assim, os tutoriais do help mesmo, foi lá que eu aprendi, mas custoso pra caramba, acho que o desafio foi mexer na interface mesmo, e no Maya, no começo, ele não tinha uma luz baseada na física, né, então, se aprender o padrão do programa, assim, é chato. Mas depois que você pega, já era, né? Você lembra quando eu te chamei, falei, nossa, mudei para o Arnold e agora, ferrou tudo, né? E aí tudo configurado para o Mental Ray. Mas aí já peguei a manha do Arnold, já tô adorando, assim, cara. Porque também é mais fácil, mais óbvio, né? O PBR, né? E o legal é que você não fica dependendo do Arnold. Se você precisar mudar de render, a linguagem não muda muito, né? Houve meio uma confluência nessas lógicas de setagem de material a partir de textura pintada, né? Assim, isso funciona em qualquer coisa. Até em programa de game, né? Até no Unreal, se você precisar de uma aplicação game, a lógica é a mesma. Né? Verdade, cara. Então, acho que foi esse o desafio, assim, do 3D. Agora, o desafio de esculpir, de ver em 3D e tal, isso foi bem tranquilo. Eu acho, eu vinha já da modelagem real, né? Então, para mim, ilustração é tudo a mesma coisa. Então, eu comecei a desenhar na mão, esculpir ao mesmo tempo, assim. Então, foi tranquilo isso. E agora, depois eu enfrentei o problema do rigging, né, cara? E aí, beleza, tô transpondo ele, mas não sou um cara que manja muito de rigging, não. Tem que fazer para fazer as animações, porque é difícil achar alguém que faça, né? Do jeito que você quer e tal, na velocidade e no preço baixo que o mercado ainda exige. Mas estamos aí. Só para pontuar para os alunos aqui que não sacam do jargão, o rig é a estrutura que permite a animação, né? Porque a malha ela é um bloco duro na prática e você precisa como o equivalente ao que seria o esqueleto, mas não necessariamente idêntico ao esqueleto, né? É uma estrutura animável aí que você pode articular, e é realmente, na verdade, cada especialidade dessa no 3D é um universo em si, né? Modelar é uma coisa, fazer rig é uma coisa, animar, fazer a textura é outra coisa complicada. E no caso do rig, mas isso também de alguma forma interage com alguns elementos de simulação, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, um animal desse, como a gente pensa, um elefante andando, o peso faz essas carnes tremerem, né? Assim, o papo ele balança. Então, às vezes, é legal, se for possível, ativar alguns elementos de simulação de dinâmica, deixa simulação de músculo também. Eu vi que algum material ali você tem uns músculozinhos modelados também, né? É isso mesmo, cara. E, bom, agora eu estou enfrentando o desafio dos pelos. Agora, né, no XGen, né, com a ferramenta nova do Maya, uma linguagem bem mais fácil, mas tá sendo legal, cara. Tô curtindo pra caramba. A simulação, eu tentei um tempo de fazer a simulação de músculo, foi bem complicado. No fim, acabei fazendo o trabalho simulando manualmente, assim, com blend shapes, né, você cria o músculo contraído, cria o músculo relaxado, e aí você programa ele para toda vez que ele mover, contrair ali naquele ponto. Você tem visto o que está sendo possível no Unreal em relação a pelo, a cabelo, em tempo real? Não, cara, me falaram disso aí, eu vi um trailer, assim,
tá fantástico. Rapaz, sua vida muda. Assim, você tem que achar o workflow que jogue do Maya para o Unreal, mas porque quando a gente está fazendo o Steel, né, isso não é exatamente um grande problema. Você tem tempo de esperar 3 horas para um render super refinado, deixa de noite fazendo e tal. Mas a animação é um problema, né? Assim, a animação fica muito caro, porque você imobiliza uma máquina durante semanas, eventualmente, para você fazer poucos minutinhos de uma animação, e às vezes tem que reduzir a qualidade da animação para que aquilo não fique impossível, né? Então, o uso de ferramentas de game para fazer animação, e com o crescente fotorrealista dessas ferramentas, tem aberto possibilidades. Eu estou muito surpreso assim, com o que está sendo possível justamente na área de pelagem. Né? É um negócio inacreditável como é que os caras fazem esse negócio. Né? E, inclusive, você exporta como pelo mesmo. Você pode fazer no Maya e exporta no formato Alembic. E o Unreal interpreta aquilo e faz. Aí tem um shader muito bonitinho de pelo lá nele. E tem dinâmica também, então o pelo lá pode fazer simulação. Nossa, bater vento. É um negócio muito maluco. Depois eu vou te passar uns links, que aí é meio fofoca. A gente abriu espaço aqui. Não, eu preciso muito me dedicar ao Unreal, cara. Inclusive para fazer as paisagens, né? Facilita demais, cara, criar automático. Facilita demais, porque você tem... hoje você tem... E tem gratuito, né? Porque, por exemplo, o Mega Scans, que ficou gratuito, que são... superfícies, modelos escaneados em 3D ao redor do mundo, e quando você, pelo Unreal e para uso no Unreal, ele é 100% gratuito. Então, é uma possibilidade de você criar terrenos e simular paisagens, vegetação pra caramba. Apesar que a vegetação nessas épocas eram diferentes um pouco, né? Muita samambaia e tal. Se discute se tinha capim, se não tinha capim, mas tem essas coisas para fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu sei que você tem horário. E você pode me levantar a mão assim, ó, o horário da minha massinha está chegando aí, né? Mas vamos lá. Ó, araucárias, que também eram essas coníferas, né? Eram as árvores típicas. Não tinha mangueira, não tinha essas árvores que a gente tem hoje, né? É mais esse negócio meio apinheirado, né? Árvore sem fruta, né, cara? Deixa eu te perguntar uma coisa também. Vamos na linha da curiosidade. Você mostrou ali uma coisa meio um saurópode com... você tem a parte pele e a parte osso, né? Isso, esses aí. O que me deu a curiosidade é o seguinte: você já experimentou ou teve acesso a alguma forma de escanear os fósseis que existem para, a partir daí, fazer modelagem, ou você faz a recriação dos ossos do zero? Como é que funciona isso para você? Cara, hoje para fazer essas espécies novas, que são novas descobertas, geralmente as pessoas já estão tomografando eles, né? Então me entregam o esqueleto já em 3D, e aí eu consigo reconstruir esse esqueleto, porque ele está geralmente deformado ou faltando um pedaço, e aí então fazer a musculatura, né? Eu fiz isso com esse bichinho da Nature agora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vou compartilhar uma outra janela. E aí fica bem mais fácil, né, cara? Quando você tem um banco de... Porque aí você não tem perspectiva, você já tem um esqueleto exatamente fiel, aí você coloca no ZBrush, você consegue colocar musculatura, né? Cadê ele? Foi? Ainda não. Agora. Esse é o Ixalepton, que foi esse bichinho que foi para Nature. Então, o que apareceu no Fantástico, né? Esse. O que a gente tem... A animação ali, o processo de animação, ele estava animado. Eu não vi, na verdade, eu não vi no Fantástico, eu vi a chamada. Mas ele estava animado? Foi você que fez a animação? Como é que ficou como é que foi o processo de levar até o Fantástico? Então, quando eles me perguntaram o que eu tinha de material e tal, eu pensei, não rola da gente fazer uma brincadeira aí no palco, igual vocês já fizeram aí, né, algumas vezes,
igual a gente fez no Bial até. E aí eles chamam isso de cabeça, né? Eu nem sabia, mas é o cabeça. É a cabeça, né? E aí eles falaram, rola, cara, você consegue fazer? O que você consegue? Eu falei, me manda uma foto do palco e me fala onde eles vão estar. E aí eu fiz uma animaçãozinha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela. Fiz uma... Ele subia no sofá. E deixa eu ver se esse tem um bicho. Acho que não tem o som, né? É esse bichinho aí, o Ixolepton. Que na verdade a descoberta dele ele é um dinozinho, um réptil, na verdade, né? E que ele é o precursor dos pterossauros, né? Exatamente. Esse era o papo, né? Antes eles achavam que ele estava relacionado à origem dos dinossauros, né? Até porque ele é encontrado aqui no sul do Brasil, no norte da Argentina, na mesma época que surgiram os dinossauros, né? Os primeiros fósseis aí desse grupo. E aí, agora eles acham que não, que ele estava relacionado à origem dos pterossauros, né? Então escolhemos fazer um bichinho que tivesse pluma já. Por isso que foi te falei do desafio, né, dos pelinhos, foi com ele, cara. Deixa eu ver se tem ele vida aqui. Não. Agora foi. Aqui dá pra ver ele melhor, né? Isso é Arnold, cara. Onde eu apanhei nos pelinhos. Ó. Mas tem uma animação dele também subindo na árvore e pulando. Deu pra ver? Sim, tá ótimo. O corinho dele aberto aí, a texturinha, né? Me fala um pouquinho da sua perspectiva hoje de mercado. Como é que está isso para você? Né? Você tem uma trajetória já consolidada, mas um mercado que ainda é incipiente. Né? De alguma forma, você está, ao mesmo tempo que se preparando para um mercado, criando um mercado. Né? Como é que você está vendo isso? Cara, eu acho que assim, a gente nunca teve um momento tão bom para paleontologia e aí, por conseguinte, para paleoarte, né? Porque não dá para ter paleontologia no público sem paleoarte. E é muito atraente, né, cara? Então, a paleontologia, ela é uma porta de entrada para a ciência muito grande. As crianças se tornam biólogas no futuro porque quando eram crianças eram apaixonadas por dinossauros, né? E aí vem a evolução e vem uma série de questões que são como... É uma porta que você abre e aí você consegue contrabandear isso para a cabecinha delas, né? Então, eu acho que a gente está no momento que, no alto de uma curva, assim, no início do alto daquele ponto mais alto de uma curva de divulgação científica no país, assim. E isso graças também à nossa paleontologia, né? A gente não tem nada no país, a não ser saúde, né, de ciência, que chama tanta atenção quanto a paleontologia. E aí todo mundo já sacou que precisa de desenho dos bichos vivos, né?
Não dá para você ganhar a capa da Nature com fóssil. Então, eles já chamam um paleoartista para isso. E então está tendo uma procura grande, que ainda é bem pequena, né, mas assim, bem maior do que já foi. E eu acho que no futuro nós vamos ter muitos paleoartistas e cada um vai se especializar num grupo, assim, cara, em um estilo, sabe? E aí, como eu comecei junto com esses caras aí que estavam, eram uns quatro pessoas no total, só acabamos virando pioneiro, né? Porque tem que divulgar e tal. Daí você acaba recebendo uma concepção de autoridade, assim, né? As pessoas te veem como referência, porque não tem muita referência até, né? E aí, eu achei que foi uma coisa legal que aconteceu, assim, tive as dificuldades todas de criar um mercado, né? Mas eu acabo virando uma referência com autoridade dentro desse mercado, né? Por ser pioneiro e tal. Então, todo mundo que vier depois vai lembrar que um dia teve um cara lá que desenhou e botava tempestade nos desenhos dele. Então, eu acho que um mercado que vai crescer demais. E eu acho também que a gente não tem muito que preocupar, sabe, com o mercado. Assim, eu acho que a gente tem que preocupar em fazer o que a gente gosta de verdade, porque a gente vai fazer bem feito. E se você tiver um propósito para o próximo, você vai encontrar espaço, né, cara? Você consegue realizar qualquer coisa, assim, né? Só você ter uma habilidade, um tema que você curte e um propósito, que já era, cara. Então, eu acho que esse negócio de se preocupar com o dinheiro, com o apartamento, o carro e tal, isso é beleza, sabe? Só que isso é consequência demais. Então, qualquer mercado que você quiser, se você sentir que gosta muito, dá para criar, sabe? Eu lembro que no começo eu não ganhava dinheiro nenhum e ficava devendo no banco, né, cara, aquelas coisas assim. E aí me perguntaram qual que é a dor do seu mercado. Eu falei, que dor, cara? A dor tenho eu de desenhar muitas horas. Não sabia o que eram esses conceitos, assim, e nunca me preocupei muito. Mas essa conversa foi até com o meu cunhado, assim, ele me fez pensar como que eu poderia traçar uma estratégia ali para criar autoridade e aí conseguir cobrar mais e escolher até os trabalhos que eu quero fazer, né? Então hoje eu estou num ponto que eu consigo escolher, assim, eu só escolho realmente o que está servindo ao que eu quero, né? Os que são os melhores para o que eu sonhei. E, na verdade, durante essa pandemia eu trabalhei como nunca, assim, então nem mudou muito, né? Na verdade eu trabalhei mais e eu acho que é isso mesmo, assim, se você estiver fazendo mesmo o que você sente que é para ser, até na crise você vai ter, cara. Vai ser, vai ter momentos assim, né? Mas eu acho que é isso. Estou vivendo um momento bem legal. Estou mudando a categoria da empresa, estou vendo possibilidades de fazer projetos muito maiores e tendo que terceirizar as coisas, sabe? Botando gente para trabalhar comigo, ensinando. Acho que esse é o caminho. Deixa eu te pegar num ponto, e eu só queria. Na verdade, vou trazer um ponto aqui, porque nos seminários, o primeiro módulo que a gente trabalhou foi realidade virtual, certo? E eu queria a sua percepção, e aí eu não estou cobrando que você tenha uma percepção, mas só para entender como é que você mapeia, como é que você percebe isso hoje como presente e como perspectiva futura para o que você faz, né? Cara, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de realidade virtual que, na época, eu não sei agora, mas era considerado o maior parque de realidade virtual do mundo, que é a gente chama Dinos do Brasil, que fica no Catavento, né, uma atração do Catavento. O Museu Catavento fica em São Paulo, é um museu de maior visitação da América Latina. Não sei se todo mundo aí já teve a oportunidade, mas se tiver, vale a pena ir, cara, é muito legal. E aí são 25 máquinas, a gente usou o Vive, você senta e passeia meia hora pela pré-história do Brasil, né? E eu tive a oportunidade de fazer os bichos, num animei, foi tudo em Unreal, né, então eu servia para eles, mandava as texturas e os modelos, e eles rigavam, animavam lá, e outra equipe criava os cenários com as vegetações que eu fiz e tal. E, cara, a repercussão foi absurda, assim, lá. Né? Todo mundo ama, tem sempre fila demais para assistir, até porque também são poucas cadeiras, né? Mas eu acho que não é o melhor formato ainda. Não é o melhor formato você reunir 25 pessoas só num lugar de Brasil para você passear pela pré-história do Brasil. Não é o formato. Eu acho que as coisas vão ficar... vai acabar acontecendo, assim, como a TV 3D. Um flop, não sei se é assim que fala, né?
quando o negócio acaba não dando certo, eles chamam de flopar, né? Acho que Uhum. é isso, não? Da realidade virtual até ela ficar muito boa, cara. Então acho que a gente vai ter uma lacuna, estamos nessa lacuna agora, em que só os entusiastas usam, né, compram os produtos caros e tal. Você vê que até a Samsung não produz mais o Gear, né, VR, não vende mais você tem que comprar separado, né, não tem mais com os celulares. Isso é muito E triste, nem é cara, mas compatível com o S21 e tal. Eles já descontinuaram, não é mais. eu acho que está acontecendo isso, está flopando, sabe? Porque vai chegar num ponto, em algum momento, vão lançar uma tecnologia que vai ser bem simples de verdade, com conteúdo já emplacado, e aí, quando lançarem um filme que seja blockbuster, assim, igual Avatar, aí todo mundo entra na febre, e aí se esforça, vai ter o negócio na promoção, e acaba chegando em todas as casas. Aí, quando isso acontecer, cara, todos os seus cursos vão ser assim, você vai ver o professor aqui desenhando, você pode olhar para o desenho, olhar para a cara dele, né? Você pode olhar para os seus colegas ali. Então, acho que aí a gente ainda está engatinhando, ou até antes de engatinhar, na realidade virtual. Então, só nós, assim, que estamos entusiasmados, né, que a gente produz e tal. E se brincar, ela vai vir pelo um viés até de Google Street View, sabe? De aplicações, assim, cotidianas, cara. Eu acho que vamos ter uma lacuna ainda, até chegar em todo lugar. E aí já vamos chegar com uma tecnologia violenta, assim. Vai chegar muito realista, sabe? O que você Massa. acha? Eu acho que já flopou e a gente está numa nova onda, que deve flopar também de novo. A gente está numa nova onda com o lançamento do Oculus Quest 2 pela Oculus Facebook, que está vendendo muito, muito mesmo, e ele resolveu alguns problemas, não todos ainda, mas o principal problema é o fio, né? Assim, o Vive que vocês usaram lá, você tem que ficar amarrado no computador, isso limita muito e encarece Plataforma. demais o processo, né? E também você fica preso, porque você, principalmente para reunir 25 pessoas, todas amarradas num fio, essas pessoas não podem circular e tal. O Quest ele resolve isso, porque ele é um Android embutido, então ele não precisa de fio, e é um Android ponta, já tem uma qualidade legal, assim, gráfica, mas ele também pode ser ligado num desktop por Wi-Fi ou por cabo USB, ou seja, inclusive ele matou o Rift, né? A Oculus não tem mais o Rift, porque o Quest, que é barato, em dólar pelo menos, que é um dispositivo de $300, ele tem uma nova onda, mas eu concordo com você que esse é um mercado que vai oscilar ainda, né? Assim, porque ainda é um trambolho para você colocar no rosto e tal. Eu não sei se você tem visto, porque também eu discuti isso com os alunos, existe uma aplicação que tem chamado a atenção dos modeladores, que é o uso do óculos VR para modelagem. Não sei se você chegou a ouvir alguma coisa sobre isso. Já vi, cara, assim, vi esses vídeos, né, do YouTube, é fantástico, né, mas ainda tá muito limitado, né, cara. Você ainda não... Ainda vai chegar lá, né, não falta muito, mas falta ter o público, né, cara. É. E até hoje a gente ainda tá com o pessoal apegado na argila, no clay, no cheiro da aquarela, sabe? E aí tem preconceito com o digital, assim, no universo da ilustração científica, os caras, eles têm essas correntes, assim, cara, você só pode fazer na aquarela, e aí no clay, então eu acho que isso ainda segura, é uma inércia, né, É cara, uma faz... classe meio fechadinha, que tem uns certos ritos e tal. Rodolfo, estamos chegando perto do seu horário aí. Só me diga por curiosidade, porque o Rodolfo disse: olha, eu tenho uma argila, um cimento, foi esse o termo que você usou? O que é que está te esperando aí que você precisa correr para modelar? Eu fiquei pensando assim, eu comecei a modelar com uma espuma que faz arranjo de flor, a espuma floral. É um solo sintético, esse verdinho que você compra em floricultura. Era moleque quando eu descobri esse negócio. E era maravilhoso, cara, porque era subtração. Então o bloquinho estava lá, eu só tinha que tirar o material muito frágil e depois dar um jeito de selar ele. Então esses bichos aqui foram feitos com essa espuma. Mas já fiz bichos gigantes com essa espuma. Mas ela é muito frágil, ela é cara pra caramba. Na época era barato, mas hoje em dia não é mais. E aí eu fiquei pensando como solucionar essas questões de velocidade de construção,
construir numa peça só, em vez de ter que tirar molde, né? Então, principalmente o preço e uma qualidade que me permitisse esculpir sem rebarbinhas, umas coisas que eu tenho, que é pessoal do meu tipo de vibe, assim, de estilo de esculpir. E aí eu cheguei no cimento, cara. Então eu tô fazendo essas esculturas do projeto Geoparque Uberaba em cimento, porque elas têm que ficar ao ar livre, né? As pessoas têm que tocar, montar e tal. E aí eu me encontrei, assim, no cimento, eu tô gostando demais, cara. Dependendo da concentração da água, de cola, de outras substâncias que você coloca, argamassa, cal e tal, você consegue fazer uma argila. Enquanto ele vai curando, você consegue esculpir nele igual argila mesmo, ponto de osso, de couro e tal. Então, eu tô fazendo esses bichos de uma forma, com um material muito barato e com um acabamento bem realista, assim, no cimento. Eu tô trabalhando agora num bichinho, é um filhote, uma série de três filhotes que vão ficar em praças da cidade, fica no banco, pra você tirar selfie e tal. E tem que entregar agora dia 2, cara. Então, tá uma loucura. Rodolfo, já previamente, mas daqui a pouco eu fecho um agradecimento formal, a galera que está motivada para te conhecer mais seu trabalho. Eu sei que você tem um canal no YouTube, você é uma figura facílima de encontrar, porque é um cara super referido atualmente, então qualquer Google em você, assim, rapidinho vai... Mas fala um pouquinho quais são os seus canais privilegiados, onde é que a galera descobre mais seu trabalho. Cara, eu acho que no Face, no Instagram e no YouTube, assim, é o que eu uso. Eu não consigo administrar muitas redes, eu não tenho muita paciência para ficar lá e eu acabo esquecendo de filmar, de fotografar as coisas que eu estou fazendo, assim, então nem posto tanto. Mas no YouTube tem aula lá gratuita de desenho, de paleoarte, de história de paleoarte, tem dicas de modelagem, de várias coisinhas lá no YouTube, tem as animações também. É muito fácil de me achar, assim, e-mail é muito fácil de achar no Google, mas também pode me escrever pelo Messenger, pelo Instagram. Eu tenho o maior prazer de responder questões aí que tiver ao meu alcance e também trocar, né, ideias. Tô começando, me sinto começando, né, cara? Tô há 15 anos fazendo isso, mas eu ainda sinto que é muito comecinho, de uma nova fase, sempre de uma nova fase, de um novo sonho, então tenho que aprender demais, cara. Tô engatinhando. Então acho que me acham fácil, faça esse favor, eu vou adorar. E uma figura super acessível, que não significa que possa ser abusada, mas assim, essa figura solícita e prestativa aqui para o papo é o Rodolfo. Então, assim, Rodolfo, eu queria te agradecer imensamente. É um papo curto, mas é, na verdade, uma introdução para você, para que as pessoas mapeiem você no radar, para quem tem curiosidade sobre o seu trabalho, para quem tem curiosidade em entrar, se aventurar na paleoarte, porque tem um mercado, e quando a gente fala mercado, né, assim, mercado não é uma coisa estática, né, mas tem uma via de atuação profissional possível, e as pessoas que têm tesão, têm talento, e talento é uma coisa que se trabalha, não é uma coisa que a gente nasce, é uma coisa que se persegue, podem ter uma atuação profissional a partir que vai, digamos assim, possivelmente recompensar um esforço sincero e dedicado. E aqui no Ceará, especificamente, eu acho que tem um campo muito, muito interessante para paleoartistas digitais e que particularmente no nosso curso, dialogam com técnicas multimídia, com tecnologias interativas, que também é uma particularidade interessante das novas possibilidades, né? Então, assim, nesse contexto, eu te agradeço imensamente sua disponibilidade e certamente foi muito legal aqui para abrir um pouquinho os horizontes da galera. Ai, que bom, cara, que bom. Então, eu acho mesmo, a gente está passando numa revolução, né, cara? Então, quando você fala, assim, do mercado nesse sentido, da ilustração científica, eu acho que ele vai crescer demais, porque a gente tá numa vibe de não desperdiçar mais o tempo, né, cara? Então, a gente quer aprender em tudo. E eu acho que daqui uns dias vai ser assim, você vai escolher um restaurante que está acontecendo uma palestra, entendeu? Sobre empreendedorismo ou sobre um tema que você quer. Eu já prefiro assistir um filme que me ensine alguma coisa do que só me cause um entretenimento, uma diversão. Então, eu acho que quando você junta a arte, a tecnologia e a ciência, o caminho está se alargando, né? Porque tem uma justificativa. E aí eu acho que nós vamos chegar lá mesmo, cara, de dar a cara nessa revolução aí que é essa transição da era da informação para a era do conhecimento, né? Cabe a nós, assim, que está produzindo com isso, né, cara? Obrigado, viu, Adriano? Foi um prazer imenso, Obrigado, cara. Rodolfo.
Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal.